Olá, aluna! Olá, aluno! Sejam bem-vindos! Essa é a disciplina de História do Pensamento Político e Econômico. Eu sou o professor Igor Guedes Ramos. Antes da gente começar essa nossa teleaula, tem um recadinho do Desafio Nota Máxima para você. Lembrando que o Desafio Nota Máxima é muito legal, é muito interessante, tanto para você diagnosticar o seu conhecimento, como agregar mais pontos à sua nota, tá? Então, acompanhe comigo aqui, olha. O semestre já está quase no fim, né? Mas gostaríamos de avisá-lo que nessa semana iniciamos o último intensivo do DNM, Desafio Nota Máxima, que contemplará o período de 23/11 a 6/12. Tá? Aqui, ó. Se você ainda não acessou a plataforma, não perca tempo. Acesse agora, responda ao simulado diagnóstico e receba a lista do intensivo final. Tá lá, não se esqueça que a pontuação do DNM será convertida para o colaborador, para colaborar de acordo com a tabela disponibilizada no manual. Ou seja, dá os pontos extras aí para você, certo? Então, faça até o dia 6, né? A gente tem um intensivo, então não se esqueça, faça, será bom para você, será muito importante para o diagnóstico, quanto para ganhar os pontinhos extras, ok? Então, agora a gente pode começar a nossa quarta teleaula da História do Pensamento Político-Econômico. Tá? Essa quarta teleaula é a nossa última teleaula e ela vai discutir o pensamento econômico no século XX. Tá? Pensamento econômico no século XX. A nossa última teleaula, a gente discutiu, a gente começou, as duas primeiras teleaulas a gente discutiu a questão da política, né, os discursos políticos, as teorias políticas e as práticas políticas ao longo de alguns momentos históricos, né, como a prática, o discurso político, a teoria política vai se transformando e vai afetando a nossa vida. A gente começou na aula passada, na terceira teleaula, a discutir como que o discurso econômico, as práticas econômicas também se transformam historicamente e afetam a nossa vida. A gente falou, por exemplo, do mercantilismo, né, que era focado na ideia, no controle, o mais importante era o soberano ficar rico, né, e a riqueza, né, para os mercantilistas era o metal. Depois os fisiocratas, que protegiam muito a renda latifundiária, né, porque da terra via toda a riqueza. Aí tem a fundação do pensamento econômico clássico, né, com Adam Smith, que aí é toda a riqueza é a capacidade de produzir de uma nação, das trocas comerciais que elas fazem, né? Então aqui, para a gente começar a nossa aula, que vai focar nas discussões teóricas e na prática econômica do século XX, eu faço uma contextualização retomando a situação no final do século XIX, certo? O que a gente tem lá? Quais são os discursos e qual é o contexto prático desses discursos, né? A gente tem primeiro os liberais clássicos, né? Com Adam Smith, Davi Ricardo, defendendo o livre mercado, né? As trocas entre os países sem intervenção do soberano para decidir monopólios, para controlar os fluxos de capital. E a noção de valor-trabalho. Né? O que é a noção de valor-trabalho? Que é muito importante, que a gente vai ter que retomar em alguns pontos da aula. Valor-trabalho os clássicos, né? O Adam Smith, ele vai dizer que o valor de uma mercadoria equivale ao trabalho socialmente empregado para produzi-la. Por que a água é mais barata que o diamante? Porque a água é mais fácil de ser produzida, né? Você tira do rio, e o diamante não, você demanda mais trabalho, certo? A lei da oferta e da procura é secundária, influencia o preço, mas é secundário nessa discussão clássica, certo? Valor-trabalho, depois vai ser retomado pelo Marx também. Outros pontos, então, que a gente tem é exatamente do socialismo, além dos liberais. O que socialismos, e são vários tipos, né? O do Karl Marx é um entre vários que estavam sendo discutidos na época. Os anarquistas estão inseridos aqui no que seria o socialismo do século XIX também. É a crítica à exploração que está acontecendo naquele momento da Revolução Industrial e a noção de mais-valia, né, que está aí, essa exclusiva do Marx. A mais-valia é que no momento da produção dentro da fábrica, uma parte do que é produzido não fica com o trabalhador, fica com o dono do capital, o dono da maquinária, da fábrica, né? E aí tem a absoluta, que é aquela que ele consegue extrair mais, botando mais tempo de trabalho, e a mais-valia relativa, que é o aumento da produtividade, né? A capacidade de produzir para cada
período e para cada custo trabalhador, certo? Além de tudo isso, qual que é o contexto histórico prático disso? É o Império de Livre Comércio Britânico. É a Inglaterra que lidera esse movimento do capitalismo no século XIX. Vamos dizer, ela controla os fluxos de capital financeiro, os fluxos de mercadoria pelo mundo. Ela usa da sua poderosa marinha para controlar esses comércios, além da sua capacidade mesmo produtiva, que ninguém tinha capacidade produtiva igual a Inglaterra, tá? Vai ter benefícios, vai aumentar a produção, mas também vai ter malefícios. Por exemplo, a fome na Índia, que foi causada esse livre mercado que desorganizou o sistema de subsistência indiano. Tá? Então, esse é o contexto geral da passagem do século XIX para o XX, que dá a introdução para o nosso primeiro conceito. Desenvolvimento econômico. O que a gente precisa discutir é que no século XIX para o XX, para começar a entender a economia, o discurso econômico do século XX, entender o contexto prático, o que estava acontecendo na passagem do século XIX para o século XX no mundo, tá, economicamente. E aí eu já começo trazendo um gráfico para você que discute isso. Aqui, o que a gente tem nesse gráfico aqui? Muito importante, muito interessante. É a taxa de crescimento da produção mundial por habitante desde a antiguidade até 2100. Claro que a partir desse ponto aqui, olha, de 2012 é uma previsão, tá, de referência, previsão a partir daqui. Por que 2012? Porque foi quando o gráfico foi feito, tá? Então, aqui a gente tem um levantamento de quanto cresceu a produção de acordo com os habitantes do mundo, tá? É uma proporção, dividido pelos habitantes do mundo. Vejamos, olha, até o momento da primeira Revolução Industrial, esse ponto aqui equivale aos anos de 1700 a 1820. Repare que até aqui quase não sobe nada. Isso aqui embarca a primeira parte da Revolução Industrial, certo? Esse momento aqui. Ele já conseguiu subir um pouquinho. Mas quando que vai subir mesmo a taxa de crescimento? Tá? Vai subir entre os anos de 1820 e 1913. Ela vai para quase 1%. Tá? A taxa de crescimento observada nesse período aqui. Depois a gente tem o período que vai da Primeira Guerra Mundial até 1950, né, que aqui tem a crise de 29, tem a Segunda Guerra Mundial. Repare que estabiliza. Dá uma queda, né, mas estabiliza. Aqui numa média um pouco abaixo ali de 8%, 7%, tá, de crescimento da produção. Depois, que são os famosos 30 dourados, 1950 a 1990, sobe-se de novo. Uma produção jamais vista na história humana, como você pode reparar, né? A Revolução Industrial vai puxar tudo isso e esse período aqui de 1950 a 1990, os 30 dourados, a taxa de crescimento passa dos 2%. Tá? Aí, de 90 até 2012, a gente tem a estabilização. Novamente, vai ficar alta, né? Vai ficar lá em cima, mas ela não vai se ampliar mais. A expectativa era de subida, quando foi feito isso, não está se ocorrendo dessa forma, por causa de várias crises, várias situações, como a pandemia também, né? Mas não aconteceu conforme previsto. Mas com esse gráfico, você consegue reparar que a Revolução Industrial fez algo que jamais tinha sido visto no mundo, um crescimento muito grande, muito elevado, né? E esse período ali, depois da Segunda Guerra Mundial, o crescimento é ainda mais elevado, certo? Então a gente tem que ter isso na cabeça. Transformou completamente as sociedades humanas a partir do final do século XVII, final do século XVIII, século XIX vai começar uma transformação muito rápida na economia mundial. Tá? Quais são os impactos disso? Eu trago no quadro para você os benefícios e malefícios da Revolução Industrial. Tá? Primeiro, como ficou claro no gráfico, o aumento do padrão de vida. O que é padrão de vida aqui? É uma medida quantitativa. O que eu quero dizer com medida quantitativa? Aumentou-se a disponibilidade de bens para consumo, muito. Tá? Cresceu demais a produção, como o gráfico demonstra. Mas isso não quer dizer que a vida de todo mundo melhorou, de repente, muito naquele momento. Tá? Mas o padrão de vida, a nossa capacidade de produção aumentou demais, tá? Quantitativamente. Outro benefício dessa revolução, desse processo. Tá?
aumento da expectativa de vida. A média da expectativa de vida até ali o século XIX era de 30 anos. A partir do século XIX, a expectativa de vida começa a crescer demais com o desenvolvimento econômico e tecnológico. Tá? Hoje, a expectativa de vida beira os 70 anos, em vários lugares do mundo, certo? Então, houve esse aumento. Outro ponto, tá? Desse crescimento econômico das revoluções, o aumento da escolaridade. As pessoas hoje têm mais tempo de estudo do que se tinha no século XVII e XVIII. Tá? O último ponto aqui que eu marquei é a ampliação de práticas democráticas. Isso também acompanhou aquele século XIX. Lentamente vai ganhar força, principalmente no século XX, naqueles 30 dourados ali. Né? O crescimento econômico liberou forças para ampliar-se a democracia também. Tá? Então, esses são os pontos positivos desse salto. Há alguns problemas também, que são os outros pontos que eu trago no quadro para você. Primeiro, desigualdade na divisão internacional do trabalho. Antes, o mundo não estava globalizado tal como está, então não havia a especialização de regiões, tá, para produzir determinadas coisas. Se você lembrar dos textos do Davi Ricardo, né, ele vai falar que é preciso que cada um se especialize, né, os ganhos comparativos. E é o que vai acontecer. O problema é que essa divisão internacional do trabalho, né, cada país especializando em determinado produto, vai deixar alguns países produzindo commodities, por exemplo, que tem valor agregado muito inferior, e aí não permite que esses países desenvolvam tecnologia e eles sempre têm um custo. Ele vai demandar mais horas de produção para ganhar a mesma coisa que um país desenvolvido tecnologicamente, produzindo produtos mais tecnológicos, industriais, ganha. Então, essa divisão internacional do trabalho gera uma desigualdade também. Danos ambientais, né? Ocorrem vários danos ambientais nesse processo, ocorrem até hoje. Existem discussões que tentam amenizar esses problemas, tá? A gente tem que... há necessidade de se preocupar com esses danos ambientais. Por quê? O Malthus estava equivocado. A gente consegue produzir muito para alimentar hoje 7 bilhões de pessoas, coisa que o Malthus jamais imaginava. Mas tem um limite de como se fazer isso. Se for fazendo, destruindo o planeta, em breve não terá como manter essa produção. Tá? Então, os danos ambientais é um problema derivado desse processo da Revolução Industrial, principalmente no século XIX e ao longo do século XX, que vem sendo atenuado agora. Outra característica, a desigualdade social que acompanhou esse processo. Tá? Aqui eu tenho um gráfico, tá, da desigualdade de renda nos Estados Unidos entre 1910 e 2010. Aqui, esses dois gráficos aqui, vamos seguir só a linha preta, que é a parcela do 10º superior na renda nacional com ganhos de capital. É os 10% dos mais ricos, tá? Que ganham também, incluída a renda do capital deles, tá? Além de renda salarial, entre outros. Tá? Olha só, em 1929, tá? Perto da crise de 29, a gente tem um topo aqui, olha, 10% da população americana, os 10% mais ricos, controlavam quase 50% da riqueza. Tá? 50% da renda nacional, do que era produzido nacionalmente. Depois, né, a gente vai ter uma primeira queda aqui, com a causa da crise, vai se manter alto até as guerras, tá? Até a Segunda Guerra, que aí vai cair muito esse patamar. Ou seja, os 10% com a maior renda nacional vai ficar dominando aqui durante os famosos 30 dourados, não mais do que 35% da renda. Aí depois aqui, a partir de 1980, que a gente vai entender, vai discutir esses processos todos aqui, quais teorias, quais práticas estão ocorrendo nesses momentos, você repara que há novamente um crescimento da renda dos 10%, tá? Alcançando, antes da crise de 2008, um topo de 50%. Da renda nacional dos Estados Unidos, os 10%, certo? Então, há uma desigualdade. Na Inglaterra, é produzida no século XIX, a 1% mais rico, chegava a mais de 40% da riqueza nacional inglesa. Tá? E pior do que isso, a mobilidade social era muito lenta. Leia Balzac, tá? O Pai Goriotti, um texto do Honório Balzac muito famoso, e lá se discute exatamente isso. É muito interessante
a literatura em si, mas ali também é um retrato da situação que não há mobilidade social. Os ricos vão ficando cada vez mais ricos. Ele brinca nesse texto, tá, que o único jeito de você ficar rico não adianta você estudar direito, tá, como um dos jovens, um dos personagens fazia. Porque ele não vai ganhar, é mais fácil ele crescer e ficar rico casando com uma filha de alguém rico já. Tá? Então, essa desigualdade é muito marcante. Finalmente, o último ponto que eu trago aqui é uma queda, principalmente no início da Revolução Industrial, uma queda na qualidade de vida nas cidades industriais. As casas eram muito poluídas, eram horrorosas, né? As pessoas passavam, além disso, 18 horas trabalhando, as crianças trabalhavam, tinham vidas muito difíceis. A famosa peixe com batata, que hoje você encontra em lojas chiques vendendo num cone bonito, assim, o peixe com batata, né? O chips and fry, ou os fish and chips, né? Dos ingleses, que era a marca do trabalhador inglês. Hoje é muito bonita essa comida. Naquela época era uma batata esverdeada, dura, com um peixe seco salgado. Mas aquilo ali era o que evitou sublevações populares, porque era o que dava para alimentar uma quantidade enorme de mão de obra das fábricas, que tinham saído da fazenda, onde elas tinham a sua própria subsistência, né? Não muito melhor que isso, mas aquilo ali sustentou. Hoje é chique essa comida, mas naquela época era horrorosa, mas foi o que manteve aqueles trabalhadores para eles poderem trabalhar nas indústrias. Tá? E aí eu trago um relato da época. Olha aqui, acompanhe comigo. Um operário pode ser facilmente reconhecido quando caminha pelas ruas. Algumas das suas juntas muito provavelmente estarão afetadas. Se suas pernas não forem tortas, terá os tornozelos inchados, ou um ombro mais baixo que o outro, ou os ombros projetados para frente, ou peito de pombo, ou qualquer outra deformação. Então, esse primeiro período da Revolução Industrial, ele foi muito violento com o trabalhador, no que diz respeito à qualidade de vida, apesar de que a produção estivesse aumentando, né? O padrão de vida podia estar aumentando, mas ainda não tinha chegado até o trabalhador. A grande crise. 1929 foi o primeiro, não foi a primeira crise mundial do capitalismo, tá? Mas foi a maior crise até então conhecida. E essa crise tem várias características. Eu trago no quadro aqui a você algumas explicações sobre ela. Em primeiro lugar, a ascensão e a queda da década de 1920 dos Estados Unidos. Acabou a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos era uma das potências mundiais, o que mais produzia. Ela teve mais de 50%, os Estados Unidos armazenou mais de 50% do ouro mundial nos seus cofres. Por quê? Porque a Europa estava toda em dívida com os Estados Unidos, porque os Estados Unidos forneceu produtos para a Europa nesse período, e ali estava acontecendo o American Way of Life, né? O estilo de vida americano. As pessoas estavam vivendo muito bem nos Estados Unidos depois da Primeira Guerra, né? Que a gente vê as senhoras todas bem vestidas, representando um pouco desse momento de queda e ascensão, de ascensão dos Estados Unidos como grande potência mundial, tá? Mas aí veio a grande crise, a quebra da Bolsa de 29, a crise não se resume só à Bolsa, claro, e gerou esse outro quadro aqui. O que a gente precisa entender é como que isso aconteceu, tá? Então, aqui nesse gráfico eu trago um esquema do processo econômico da crise. Em primeiro lugar, a gente tem os bancos. Como que funciona o banco? O banco é aquela entidade, a gente reclama muito dos bancos, mas ele é fundamental para não deixar o dinheiro parado, porque o dinheiro que está no banco, ele é emprestado para outras pessoas, né, claro, em troca de juros, mas que permite o quê? O capital produtivo investir em nova produção, tá? Além disso, o capital financeiro, aqui estão os dois lados do capital financeiro, né, os dois principais, o banco e a bolsa, tá? A Bolsa de Valores, que também cresce muito nos Estados Unidos nesse momento, e aqui ela tem, qual que é a relação dela com o capital produtivo? Ou via IPO, que é quando uma empresa coloca suas ações na Bolsa, ela vende as suas ações pela primeira vez, tá? E aí aquele dinheiro que entrou vai para o capital da empresa e ela pode investir em novas maquinárias. Ou no famoso follow-on, que é uma nova abertura de capital na Bolsa, tá?
que esse dinheiro também vem aqui para o capital produtivo, que pode investir em máquina, em matéria-prima, em novas tecnologias para produzir mais e ampliar a produção, ampliar os empregos e tudo mais. Tá? Então, apesar da gente achar que eles ficam lá flutuando, eles têm influência. Tá? O capital financeiro tem influência direta no capital produtivo. Esse capital produtivo aqui está sendo alimentado por quê na década de 20? Pelo American Way of Life, consumo americano interno, e pela demanda europeia, porque a Europa está quebrada na guerra, né, e está comprando materiais para se reconstruir dos Estados Unidos. Tá? Isso aqui está dando certo até 29, quando o American Way of Life, as pessoas perderam o poder aquisitivo, tá? Perderam o poder aquisitivo, pararam de comprar aqui do capital produtivo. A demanda da Europa também foi diminuindo, tá? E aí você vai ter uma acumulação de produtos aqui, as empresas vão falir, não vão poder pagar o financiamento do banco, tá? E aí as bolsas vão acordar, vão ver que o dinheiro das ações não estão valendo de nada. O dinheiro das ações não vale porque as empresas não estão conseguindo vender para ninguém. Tá? E aí vai quebrar a bolsa primeiro e vai haver uma decadência econômica muito forte nos Estados Unidos e que vai se espalhar para todo mundo, porque os Estados Unidos é que estava puxando a economia. Por exemplo, ao mesmo tempo que a Europa comprava produtos dos Estados Unidos, os bancos americanos emprestavam dinheiro para a Europa. Tá? Na hora que as bolsas quebram, na hora que a economia quebra, a bolsa quebra, esses bancos, todas as pessoas que estavam investindo na Europa, puxam o dinheiro de volta para os Estados Unidos. A Europa desmonta de vez, né? Não tem como comprar produtos dos Estados Unidos. Então, é um círculo vicioso. Há várias explicações sobre esse processo, tá? Que é o que eu trago no quadro para vocês. São as vertentes explicativas de que por que isso aconteceu. Tá? Por que esse processo aconteceu dessa forma? Primeiro, tem a ideia liberal, né? Que era o mainstream da época. A lei de Jean-Baptiste Say, que funciona basicamente o seguinte, olha, você produziu, na hora que uma fábrica está produzindo alguma coisa, ela já vai automaticamente gerar demanda, porque ela vai comprar matéria-prima, ela vai empregar pessoas. Então, é a primeira lei, essa ideia é fundamental, tá? Aí, qual que é a ideia? Não intervenção, não mexa nesse processo, tá? Porque os empresários, com a racionalidade dele, vai saber como melhor investir para gerar mais retorno. Aí, se quebrar, professor, se quebrar, o mercado vai ajustar sozinho, automaticamente. Ele vai mudar o que ele está produzindo e nessa mudança ele vai ter que produzir. E se ele está produzindo, ele vai gerar demanda. Então, o mainstream liberal da época, tá, dizia para não fazer nada, deixar como estava. Tá? O modelo keynesiano que vai... Por que o liberal? Porque vai se ajustar sozinho. Tá? O modelo keynesiano, que vai vir depois, vai dizer que o problema foi uma crise de demanda. Não tinha gente comprando mais. As pessoas pararam de confiar, os empresários pararam de confiar para investir, para aumentar a produção, porque eles achavam que não tinha mais compra e as pessoas não queriam mais comprar. Tá? E se o empresário não investe, não tem emprego, e aí tem menos demanda ainda. O problema foi uma crise de demanda que seria normal no capitalismo, segundo a vertente keynesiana. Ela acontece, precisa haver uma intervenção externa. O modelo marxista, que vai dizer, olha, contradições estruturais. É próprio do capitalismo fazer esse tipo de coisa, tá? Porque o capital produtivo não está igualmente distribuído. Ele se acumula numa classe e isso vai sempre gerar contradições, sempre vai gerar crises, porque o resto da população não vai ter como consumir e os empresários não terão para quem vender. O modelo neoliberal, que vai crescer principalmente a partir da década de 80, mas não só, tá? Afirma o Milton Friedman, ali na década de 60 e 70, vai explicar que foi um erro de política monetária dos Estados Unidos, tá? De não ter fornecido moeda suficiente no momento que se demandava moeda, tinha pouca moeda circulando no mercado, e aí não houve demanda suficiente para manter a circulação econômica. Primeiro, ele diz, foi um erro de excesso de moeda e depois um erro de pouca moeda, tá? Que vai gerar crise, que vai se alastrar por boa parte da década de 30. Então, isso é uma explicação rápida dessa situação e essas várias vertentes. A gente pode aprofundar em cada uma delas.
Keynesianismo e o New Deal. Então, com a crise de 29, com a quebra da Bolsa de Valores, reduziu-se o investimento na produção, nas empresas produtivas, no capital produtivo, e aí você não vai ter emprego, não tendo emprego as pessoas não têm dinheiro para comprar e acaba entrando numa crise uma espiral de depressão contínua. Como que isso vai ser resolvido? Um dos pensadores que vai discutir essa questão vai ser o Keynes, o John Maynard Keynes, que eu trago no quadro para você. Tá? É esse senhor aqui, que nasceu em 1883 e morreu em 1946. Ele é um dos economistas mais famosos do mundo. Tá? Ele foi muito importante durante o final da Primeira Guerra Mundial para reorganizar a economia e depois, nesses momentos aí, da década de 20, 30, com a crise mundial. Tá? A obra principal dele, Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda, publicada em 1936. Aqui ele funda o que muitos economistas chamam de macroeconomia, tá? Que é uma análise da dinâmica geral da economia, de como ela funciona no seu macro, não da racionalidade individual. Repare, o que essa frase está querendo dizer? Que ele não está observando aquela lógica do patrão investir, a lógica racional, né? que o patrão, o proprietário dos meios de produção, investe um dinheiro para conseguir um lucro depois. Ele sempre vai ter uma ação racional para fazer isso. E o consumidor a mesma coisa, ele vai ter uma ação racional. Não é essa microeconomia que ele está discutindo, não é essa dinâmica micro das racionalidades individuais. Ele tá querendo discutir, está criando um modelo para explicar a dinâmica geral da economia, tá? Que se chama macroeconomia. No quadro eu trago outro ponto da discussão dele. Tá? O que ele vai fazer? Qual que é o ponto principal? A determinação pela demanda. Esse é o fundamento do pensamento dele, do Keynes. Tá? Ele inverte, então, a lei de Say. A lei de Say dizia, no momento em que o empresário ele investir para produzir alguma coisa, automaticamente ele vai gerar uma demanda. Ele vai ter um problema se a racionalidade dele foi ruim. Por que ele vai gerar uma demanda? Porque ele vai pegar coisas do mercado. E ele vai fazer isso automaticamente, naturalmente. Ele vai comprar as coisas, vai dar salário, então vai gerar uma demanda. O Maynard vai falar o quê? Não é assim que funciona, é o contrário. Você precisa ter a demanda para aí o empresário investir. Se não tem a demanda, ele não vai investir. Tá? E é claro, quando aí o empresário começa a investir, vai girar toda a roda, mas precisa ter a demanda. E essa demanda, ela não acontece naturalmente. Se entra-se numa depressão, não há nenhuma força de mercado, e essa é a ideia fundamental dele, não existe nenhuma força natural no mercado que possa arrancar dessa depressão. Por quê? Porque a empresa quebra, as empresas quebram, elas param de contratar pessoas, as pessoas não têm dinheiro para comprar produtos, as empresas vão vender cada vez menos, certo? Então precisa haver uma intervenção externa nesse sistema econômico para fazer a demanda. E aí é que entra a discussão dele, que eu trago no quadro um esqueminha para você, mostrando como que funciona essa teoria geral dele, que é primeiro pela demanda. Então o que seria demanda na visão do Keynes? Que é preciso manter essa demanda para que a economia continue agitada. O consumo das famílias, né? O prato de comida é o principal, mas o consumo geral das famílias. Tá? Mais o investimento do governo, os gastos do governo são demanda. Tá? O investimento privado, quando o empresário vai lá e compra uma máquina para botar na firma dele, compra matéria-prima, quando contrata mais funcionários, tudo gera demanda. E o comércio internacional, ou mais especificamente a exportação, né? O que os outros países compram de mim. Isso tudo aqui é demanda, na teoria geral do Maynard. Né? E isso vai gerar o quê? Vai gerar produção, essa demanda. Tá? Porque se tem gente querendo comprar, os empresários investem e produzem. A produção vai ter que puxar emprego. Tá? Com mais emprego, você aumenta a renda geral. Uma parte dessa renda aqui, das pessoas, vira poupança, que depois acaba virando investimento. Tá? Vira poupança, mas a principal parte volta para onde? Para a demanda e acelera o processo. Se você tem uma quebra disso aqui,
Se você tem uma quebra dessa produção, as pessoas param de comprar, aí o empresário fala, oh, ninguém está querendo comprar, eu vou parar de investir. Ou acontece alguma crise internacional e não tem demanda para exportação. Sobra o quê? Sobra só o investimento do governo. E é aqui que o Maimonides fala, numa depressão, o governo tem que mexer como? Monetariamente, tá? E intervenção monetária e fiscal. Tá? Monetária é o quê? É você ver se tem muita moeda, se tem muito dinheiro circulando, aí você pode fazer intervenção pelos juros, né? Aumenta ou diminui os juros, você pode fazer a intervenção pela compra ou venda de títulos públicos, você pode fazer a intervenção simplesmente imprimindo dinheiro, papel moeda, tá? Ou o ajuste, ou o movimento fiscal. O que ele quer dizer com movimento fiscal? É você gastar, comprar, demandar do mercado, porque aí faz o círculo girar de novo, construindo ferrovias, etc., como eu trago no quadro, os apontamentos dele. Tá? Aqui. A instabilidade econômica para o Maynard Keynes. A economia não é estável, tá? Ela não é sozinha estável, em função da irregularidade das expectativas e dos investimentos. As pessoas nunca sabem exatamente o que vai acontecer amanhã. Tá? Então não tem como ser estável. E os investimentos, e porque as expectativas não são corretas, não são sempre exatas e elas variam muito, os investimentos também ficam comprometidos, o investimento privado. Então você vai ter sempre as irregularidades, sempre as crises e as voltas. Aí é que tem que entrar a intervenção estatal, por via monetária, né, como eu expliquei, ou por via fiscal, comprando coisas do mercado para fazer ele subir. Aí, hoje em dia, a gente sempre aparece, né, não é só de hoje em dia, já isso é muito antigo, o Maynard Keynes é um comunista ou um capitalista? Bom, vamos ver essa frase dele aqui, para ver o que vocês acham. Tá? Como posso adotar um credo, ele está falando aqui do comunismo, que, preferindo a lama ao peixe, exalta o proletariado grosseiro acima dos burgueses e da inteligência, né? Os cientistas, que com todos os defeitos são a qualidade da vida e seguramente as sementes de todo o avanço humano. Tá? Ou seja, ele está fazendo apologia ao capitalismo. Toda a discussão do Maynard Keynes é para garantir que o capitalismo funcione. Essa intervenção estatal é em momentos de crise e ela é monetária, para botar ou tirar moeda, dependendo da situação, e fiscal, para acumular dinheiro ou investir dinheiro na economia para fazer ela girar, certo? E qual que é o exemplo prático disso? Foi o que aconteceu na década de 30, principalmente, que eu trago no quadro para você, que é o New Deal americano. Tá? A aplicação da teoria do New Deal nos Estados Unidos entre 33 e 37, principalmente. Tá? O que foi feito? Controle do capital financeiro para não haver bolhas especulativas, obras públicas em infraestrutura, estrada, tá? Tudo que gera estrada, infraestrutura de parques, etc. Tudo que gera grandes demandas de obras civis, né? Da construção civil. Subsídios à produção agrícola familiar, para as pessoas para as pessoas continuarem no campo produzindo comida e não ir para as cidades ficarem desempregadas. Criação de uma previdência social, inclusive para garantir uma demanda mínima de salário. Tá? Ter um salário mínimo para gerar uma demanda mínima para agitar as empresas. Incentivo às organizações trabalhistas, inclusive para evitar arroubos radicais entre os trabalhadores, tá? Organizar, deixar, vamos dizer, coordenado por uma inteligentícia os trabalhadores para que sim exijam seus direitos, para que consiga ter um colchão de segurança, mas ao mesmo tempo para evitar arroubos radicais. Tudo isso é o pensamento do New Deal, que está bastante baseado no pensamento keynesiano. O último ponto que eu trago no quadro dessa discussão para você é um gráfico sobre o emprego, tá? Nos Estados Unidos nesse período. Repare que a partir de 22 aqui teve uma crise também, o emprego, né, o nível de emprego subiu, tá? Quantidade subiu até onde? Até 29. 29 a quebra da bolsa, né, que é a depressão, e aí você vai nessa espiral até 33 com queda. 33 é implantado o New Deal,
você vê uma estabilização nos empregos e depois uma subida. Cresce até onde? Até próximo ali da guerra, vai dar uma outra quebra e depois volta a subir de novo e a gente depois da guerra vai entrar nos 30 dourados, que vai ter uma estabilidade de emprego, de renda muito grande nos países europeus e nos Estados Unidos, no Japão, que é aquele período depois da Segunda Guerra Mundial. Tá? Então, essa é a aplicação clássica das ideias keynesianas. Uma situação problema, crise econômica e nazismo. Tá? Como o New Deal e várias outras propostas econômicas, o nazismo foi também uma proposta econômica. Não foi nada boa, os resultados dele. Mas naquele momento, por que isso vai acontecer? É a nossa situação problema que eu trago no quadro. Tá? Como foi possível a ascensão do nazismo, tá, em um dos países culturalmente mais desenvolvidos do mundo, que era a Alemanha? Por que houve a ascensão do nazismo lá? A resposta está aqui, olha. Você vai ter o final da Primeira Guerra Mundial, uma punição severa e injusta, tá, à Alemanha. Naquela época, e durante muito tempo, se achou que a Alemanha foi a principal responsável pela guerra. Mas não foi. Hoje em dia, de acordo com várias fontes que a gente tem, ela não foi a principal. Todos os países envolvidos têm culpa no que foi a Primeira Guerra Mundial. A Segunda Guerra não tem discussão, foi a Alemanha. Mas a Primeira Guerra Mundial, todos os países europeus sabiam das consequências dos seus atos e todos eles foram culpados. Mas a Alemanha foi severamente punida. E aí ela começa a fazer articulações para tentar responder a isso. Aí a gente tem os outros pontos, eu trago no quadro. Tá? Devastação com a crise econômica de 29, se já não estava bem para a Alemanha, depois de 29 piora para a Alemanha e todos os outros países, com dívidas de guerra acumulada, principalmente os europeus com os Estados Unidos, e os Estados Unidos quebrado. Aí o que acontece? Chega o nazismo, manipulando os ódios e os medos da população. Tá? Alemã. Aqui a gente tem um exemplo, um encarte da época, né? Exportações alemã. Está um alemão aqui chutando um judeu e a marquinha da suástica nazista ali no traseiro do judeu. Tá? Vai manipular os medos e os ódios, o nazismo, das pessoas, dos alemães que têm mais de 40% de desemprego, uma crise absurda nesse período. Tá? E aí, o nazismo garantiu o desenvolvimento econômico. Não é à toa que o Hitler vai ser saudado dessa forma aqui em Dátzing, em 1939. Por quê? Ele fez 2 movimentos para melhorar a economia da Alemanha e as pessoas acharam que ele era um salvador. O primeiro movimento foi investir na indústria bélica, que gerou muito emprego. Tá? E permitiu que a Alemanha depois começasse a invadir os países em volta. E o outro ponto que foi permitido naquela dinâmica ali foi exatamente expropriar a riqueza de vários grupos sociais e distribuir entre os alemães puros. Um dos principais grupos expropriados aí foram os judeus. Tá? Então, essas ações fizeram com que o medo, o ódio, o desespero da crise foi manipulado pelos nazistas para conseguirem ascender ao poder. E aí a gente tem uma resposta para essa situação, problema. Por que o nazismo chegou? Nas palavras do Keynes, do próprio Keynes. Olha aqui essa citação do John Maynard Keynes. A política de reduzir a Alemanha à servidão por toda uma geração, de degradar a vida de milhões de seres humanos, de privar de felicidade uma nação inteira, devia ser odiosa e repulsiva. Ele está fazendo a crítica no final da Primeira Guerra Mundial, tá? Da situação que estava sendo colocada a Alemanha. Alguns a pregam em nome da justiça. A religião ou a moral natural não autoriza as nações fazer recair sobre os filhos dos seus inimigos a perversidade dos seus pais ou governantes. Então, o Maynard Keynes está respondendo essa situação. Tá? Por que a Alemanha, por que aconteceu isso na Alemanha? Por causa de toda a situação que ela foi colocada, e aí os nazistas se aproveitaram dessa situação, manipularam os medos e os ódios, tá? E fizeram com que conseguiram controlar o poder e fizeram todas as atrocidades que fizeram, matando milhões e criando a Segunda Guerra Mundial, e a maior já vista na história, né, em termos de morte e destruição.
Interação. É possível pensar a economia desconsiderando a política ética? Essa é a questão que eu coloco e tem tudo a ver com a nossa situação-problema. Ok, os nazistas conseguiram tirar a Alemanha da enrascada econômica que ela tinha se envolvido. Mas será que eles consideraram eticamente toda aquela situação? Pensa sobre isso. É possível fazer uma política econômica sem pensar a repercussão ética, moral de tudo isso? Eu já volto. Pensou? É possível separar a dinâmica econômica, os benefícios econômicos, sem pensar a dinâmica de distribuição, a ética que está por trás das práticas econômicas? Ora, vários pensadores já tentaram demonstrar que não, porque isso pode gerar a fatos muito tristes como o nazismo. O nazismo foi uma resposta de um momento da humanidade que foi muito triste, que foi o entre guerras e da Grande Depressão. Uma resposta foi o nazismo, outra foi o New Deal nos Estados Unidos, que tem uma repercussão ética e política muito superior, em termos de vida, inclusive, do que foi o nazismo. Apesar do nazismo também ter trazido resultados econômicos puros, bons para o povo alemão, mas éticos, e foi uma destruição total, certo? Então, não dá para pensar separado esses elementos. Tá? Seguindo. Crise, marxismo e União Soviética. Depois da crise de 29, vários países, então, tentaram dar suas soluções, teoricamente, com as discussões, por exemplo, do neoclássico, que é o keynesianismo, ou o nazismo, né? Na Alemanha foi uma tentativa de resposta às crises do capitalismo. O fascismo na Itália foi outra tentativa de resposta. Eticamente, a gente já sabe qual que foi a mais adequada, né? Mas não teve só essas ações. Nós tivemos também a proposta marxista na crise, o entendimento e a resposta prática possível. No quadro, eu trago a explicação dessa discussão. Explicação marxista para a crise capitalista, né? Tem 3 níveis, segundo Marx, a crise capitalista. Primeira, conjuntural. Aumento da mais-valia. Redução relativa de salário e aumento de produtividade. Gera redução de demanda e queima de capital. O que eu quero dizer com isso? As crises conjunturais, né, que é o aumento muito grande da mais-valia, você vai ter uma grande produção, você vai ter um enriquecimento do empresário, só que o salário vai ficar muito degradado. Se o salário está muito degradado, você vai diminuir a demanda. E aí o que vai acontecer? Vai acumular produtos dentro da empresa sem vender, porque as pessoas não vão ter dinheiro para comprar. Aí você vai gerar uma crise e queima de capital. O que é queima de capital? Daqueles produtos que foram produzidos. A crise de 29 é uma crise conjuntural. Também, não só, mas também uma crise conjuntural. Não tinha demanda, porque as pessoas estavam com um salário muito degradado. A Way of Life não conseguiu se desenvolver porque as pessoas estavam com o salário degradado. Diminuiu a demanda, a queima de capital. Que capital é esse? Por exemplo, os automóveis que foram produzidos e não eram vendidos, os alimentos que eram produzidos e não eram vendidos, os utensílios domésticos. Aí você tem que queimar esse capital e recomeçar o ciclo de novo. Seria uma crise, um aspecto da crise do capitalismo que seria conjuntural. Outro aspecto da crise do capitalismo é a estrutural. Queda tendencial da taxa de lucro.
mais capital constante. O que é capital constante? São as máquinas, são o investimento do empresário, tá? Em máquinas, em matéria-prima, no estabelecimento. São os produtos não humanos, vamos dizer assim, da produção. Tá? São todos os elementos não humanos da produção. Tá? Vai estar sempre aumentando esse produto aqui. Esse aqui sempre vai aumentando após a Revolução Industrial. E vai ter menos capital variável. O que é capital variável? É o trabalhador. Tá? Menos utilização de trabalhador, porque está tendo a utilização das máquinas no lugar do trabalhador. Você lembra que até lá no Adam Smith, ele dizia isso. Por que eu vou dividir bastante a produção? Por que eu vou fragmentar a produção? Porque aí eu posso pegar um trabalhador lá que está amassando um alfinete e trocar por uma máquina. Tá? Ou seja, eu estou trocando o capital relativo por um capital constante. Aqui é a máquina que vai fazer aquilo ali. Certo? Só que tem um problema nesse processo, segundo Marx. Onde vem o lucro? De onde vem o lucro? Não vem da máquina. Tá? O lucro não é gerado na máquina. A mais-valia não é retirada na máquina, é retirada no trabalhador. Então você vai ter menos mais-valia. A mais-valia vai se reduzindo, vai reduzindo o lucro. Tá? É o que explica nessa crise estrutural, como eu aponto no quadro para você. Tá? Vai acontecer o quê? Menos lucro em valores relativos da produção. Aí é essa queda tendencial da taxa de lucro. Ou seja, estruturalmente o capitalismo, por utilizar cada vez mais máquinas, mais capital constante, tá? Vai ter menos extração de mais-valia do trabalhador e aí o lucro vai cair, vai só diminuindo com o passar do tempo. Finalmente, né, a soma dessas daqui, das crises conjunturais, vai da estrutural, que é essa tendência da queda do lucro, que não se realiza, tá? Só para avisar, isso aqui não acontece efetivamente. Essa aqui a gente pode discutir, mas a queda tendencial da taxa de lucro não vai ocorrer, tá? Por vários motivos, né? Inclusive as transformações do próprio capitalismo com o pensamento do Keynes, entre outros. E aí ocorreria a crise definitiva, né? Crise definitiva. Que aí ele explica dessa forma que uma citação dele na ideologia alemã, que é o seguinte, de um lado as forças de produção vigentes e de outro a formação de uma massa revolucionária. Tá? A situação de produção vai estar tão em crise que vai forçar uma convulsão popular e essa massa revolucionária iria transformar o capitalismo, né? E aí ele propõe o comunismo como o próximo passo. E nesse comunismo, o capital produtivo não estará na mão de um grupo só, estará distribuído entre todos os trabalhadores. Tá? Esse era o pensamento do Marx. A principal aplicação prática desse pensamento na sociedade aconteceu na União Soviética. Não quer dizer que eles tenham aplicado exatamente como Marx propôs, tá? Isso é outra discussão, mas a aplicação prática no século XX desse pensamento seria o que aconteceu na União Soviética. E aí a gente traz alguns dados aí no quadro para você. Para a crise de 29, a União Soviética estava blindada. Era uma blindagem econômica soviética a crise de 29, porque ela não trabalhava com o mercado, a economia era planejada, tá? Sabia-se o que ia produzir e essa produção seria distribuída. Tá? A gente repara que os efeitos positivos dessa blindagem, tá? Em 1929, por exemplo, a gente tem aqui a participação na produção manufatureira mundial. Estados Unidos, França e Inglaterra somados, tá? Na produção manufatureira mundial, chegavam a quase 60%, tá? Em 29. E a União Soviética estava aqui, nesse pequenininho aqui, menos de 10%. Em 1940, já ali no início da Segunda Guerra Mundial, depois da crise, de todas as dificuldades, a União Soviética expandiu enormemente a sua participação na produção de manufatura mundial. A blindagem econômica soviética funcionou. Tá? Esses outros dados aqui é o crescimento médio anual. A economia toda planificada, planejada, né?
tinha ainda propriedade privada, um ponto ou outro, mas depois ela ficou cada vez mais planificada, principalmente com Stalin. Tá? Você vê que a União Soviética está em linha, o crescimento, né, o crescimento médio anual, está em linha com os outros países. Tá? Os Estados Unidos está abaixo de todo mundo, por quê? Porque ele já era muito grande. Crescer 5,2%, por exemplo, entre 50 e 55, né, nos Estados Unidos, é mais que 10% da União Soviética. Só que a União Soviética foi o único país que conseguiu encarar os Estados Unidos depois da Segunda Guerra Mundial, né? Porque os outros países ficaram muito atrás. Era a segunda maior potência, porque essa blindagem econômica funcionou, pelo menos num primeiro momento, pelo menos para manter estável a União Soviética naquele momento de crise e das guerras. Só que além disso, aconteceram outras coisas. É o mesmo problema ético que a gente encontra em outras situações. Eu trago no quadro para você um exemplo disso. O Holodomor é um exemplo disso. É a fome. Tá? É a fome que foi causada por essa política planificada na Ucrânia. Tá? A retirada da produção agrícola, dos trabalhadores ucranianos, a força demandada pelo governo soviético para distribuir para o resto da população da União Soviética gerou fome e gerou mortes, pessoas morrendo na rua mesmo de fome. Tá? O Holodomor, hoje, é claro que aconteceu, ninguém duvida dessa discussão mais. Tá? A única discussão que cabe é se foi efetivamente um genocídio no sentido de que a intenção era matar os ucranianos, tá? Para uma exterminação étnica, ou se a política é que era completamente absurda em si. Né? Tá, o resultado dela foi um extermínio, aconteceu. Agora, se a intenção do governo era realmente matar os ucranianos para haver um genocídio, um extermínio ético, ou se houve, foi o efeito colateral de uma política absurda, já. Tá? Então, repare novamente, a questão econômica ela tem que estar sempre amarrada às questões políticas e éticas. Tá? A mesma coisa desde o início do século XIX, com o imperialismo britânico, os efeitos dele na Índia, gerou a fome na Índia. E aqui foi a União Soviética, uma outra proposta gerando a fome na Ucrânia. Tá? Então, essas são algumas dos pensamentos que a gente precisa ter ao discutir as práticas econômicas historicamente, entender os efeitos dela. Neoliberalismo. O neoliberalismo é um pensamento econômico que vai crescer principalmente a partir da década de 70, 80. Quando que vai surgir isso? Quando há a crise do sistema, vamos dizer, keynesiano, do pensamento keynesiano. Os 30 anos dourados entre a Segunda Guerra Mundial e e o início da década de 80, mais ou menos, você vai ter um crescimento, uma estabilidade, um crescimento mundial muito grande, mas você vai começar a ter alguns problemas na virada de 70 para 80. Né? Eu aponto no quadro algumas reflexões sobre isso. Tá? Quem são os autores que vão introduzir o pensamento neoliberal? Veja, ele cresce naquela virada da década de 70 para o 80, mas já é um pensamento que começa a surgir no século XIX. Há uma resposta até mesmo aos liberais clássicos, ao Adam Smith e ao Davi Ricardo. Um dos elementos, uma das escolas que está envolvida nisso são os famosos marginalistas, a revolução marginalista do final do século XIX. Tá? Alguns exemplos, eles não pensam exatamente iguais, tá? Eles não pensam igual. É o Menger, o Karl Menger, o Jevons, o Aras, são alguns pensadores que são considerados marginalistas, mas as propostas deles não são exatamente iguais. Por isso que eu destaco aqui alguns princípios norteadores. Tá? Primeiro, eles querem uma teoria econômica pura, alguma coisa que explique a economia, a dinâmica econômica sem qualquer intervenção política, cultural, consiga medir teoricamente a economia, uma teoria, um sistema de análise econômico, tá? Vamos dizer, bastante científico, vamos dizer assim, tá? Porque ele isola bastante os termos da discussão, isola só para elementos econômicos. O foco no indivíduo consumidor. A preocupação dele é a dinâmica do indivíduo consumidor, como que ele age, tá? A racionalidade do consumidor, tá? E o efeito dessa racionalidade. E aí que vai introduzir a teoria da utilidade marginal,
que é um avanço, é um nível complexo, mais complexo, da oferta e da procura. Tá? Aqui é a definição. A relação entre a oferta de um produto e a satisfação do consumidor determina o valor econômico de uma mercadoria. O que eu quero dizer com isso? Se lá para o Adam Smith, para a escola clássica, o valor de um produto é o valor trabalho, é quanto que eu gasto trabalho social para produzir aquilo, né? O diamante vai ter mais custo, porque é mais difícil de extrair do que a água, aqui não é isso que dá o valor da mercadoria. A água é muito abundante. E aí eu consumo muita água e eu já vou estar satisfeito. Eu não vou demandar mais. É a utilidade marginal. É o ponto em que aquele produto, tá? Ele é demandado no final. Tá? O diamante, como tem pouco diamante, continua se demandando muito diamante. Tá? A utilidade marginal dele é muito grande, porque ele não consegue, a oferta que se tem de diamante não consegue satisfazer toda a demanda. Tá? Na água já é o contrário, e por isso que a água teria o preço menor. Essa é a ideia que vai crescer muito. Já existia antigamente, só que ela não era a principal discussão dos economistas, mas vai crescer e vai estar nos neoliberais, né? E aí tem vários outros neoliberais que eu trago no quadro para você. Não é só uma escola. Uma das mais conhecidas é a escola austríaca. Tá? Aí a gente tem o Baumeister, que eu acho até mais importante do que os outros que estão em sequência, mas que são os mais conhecidos, os Ludwig von Mises, o Hayek, tá? Eles estão todos reunidos, e esse instituto existe até hoje, no Montpellier Society, tá? Montpellierin Society, fundado em 1947, com o intuito de divulgar o pensamento liberal. Aí até hoje tem vários outros pensadores lá, muito importantes, vários prêmios Nobel, tá? Dentro dessa instituição que tem a função de divulgar o pensamento austríaco e todos os outros que foram desenvolvidos aí nessa perspectiva liberal, ou neoliberal, para ser mais exato. Qual que é a função do Estado para esse pensamento? Garantir os contratos. Tá? Austeridade fiscal para não ter problemas monetários. Não intervir no desemprego, na saúde, na educação. Não, o mercado faz isso. Essa era o mainstream, por exemplo, de 29, que foi criticado até pela próxima escola, que vai estar dentro dos neoliberais, que é a Escola de Chicago, tá? Que tem como os grandes expoentes, no Prêmio Nobel, né, o Stigler, não confunda com Stiglitz, tá? Que é da escola keynesiana. Tá? Esse aqui é o George Joseph Stigler e não o Stiglitz, tá? Que é da escola keynesiana. Esse aqui não. Esse aqui é o Stigler. Os dois são Nobéis, todo mundo é Nobel aqui. Milton Friedman, tá? Que é o mais famoso de todos. Eles vão falar, a política econômica não é tão, vamos dizer, reduzida quanto a da escola austríaca. Ele vai defender a privatização, desregulamentação do mercado, redução de tributos para ter mais dinheiro na iniciativa privada para investir, o imposto negativo, repare que aqui começa a aparecer uma diferença entre a escola austríaca, o que é? Cobrar taxas de salário dos mais ricos e distribuir para os mais pobres. Uma taxa fixa de expansão monetária, tá? Um controle monetário com uma taxa fixa. Para quê? Para que não haja um crescimento muito grande da base monetária, muita moeda que gera inflação, e nem se reduza muito para acontecer o que vai acontecer após a crise de 29, segundo o próprio Friedman. Um câmbio flutuante, são algumas coisas que eles defendem. Uma outra escola que é interessante chamar a atenção, que é a escola neoliberal alemã, a escola de Freiburg, ou os ordos liberais. Tá? Aqui eu destaco o Walter Elkin e o Franz Bohm. Tá? Eles vão estar ali principalmente entre a Primeira e Segunda Guerra, depois da Segunda Guerra, tá? Propondo ideias. Princípio norteador deles, não intervir no processo econômico, tá? Mas sim intervir na sociedade. Organização populacional, evitar os grandes fluxos migratórios de um lugar para o outro, a saída rápida do campo, por exemplo, que gera muito desemprego na cidade, pode gerar falta de comida, encarecimento, tá? Organização demográfica,
Desenvolvimento tecnológico. O governo precisa garantir o desenvolvimento tecnológico, que tem tudo a ver com outro ponto, que é a educação. Tá? Um regime jurídico concorrencial que force a concorrência privada e que seja estável. Estável aqui em dois sentidos. O primeiro é no sentido de dar um piso mínimo, por exemplo, com a cobrança de taxas dos altos salários para distribuição na base, tá, das pessoas mais pobres, para que elas continuem consumindo o mínimo, isso ajuda a manter estável a economia, tá? E também fazer os contratos acontecerem e manter a base monetária para que não haja inflação, tá? Ou para que não haja falta de circulação de dinheiro. Então, essas são algumas perspectivas da escola neoliberal, que são várias. Principalmente a partir da década de 80, elas vão crescer muito. Tá? Então, essa é o básico aí do neoliberalismo. Pensamento econômico no Brasil. Então, durante o século XX, a gente vai ter no mundo ali 3 escolas, né? O neoliberal, que engloba vários pensadores, várias escolas com algumas diferenças, mas basicamente elas focam numa economia privada, né? Com o Estado intervindo no mínimo, garantindo os contratos e fazendo basicamente um colchão estável ali, tá? Para essa economia andar com as próprias pernas. Os keynesianos, que veem que que acreditam que o mercado não consegue resolver os seus problemas sozinhos e precisa de uma intervenção maior do Estado diretamente na economia para incentivar a demanda, tá? E o modelo, vamos dizer, soviético, né, que é a planificação da economia. Além também dos que desapareceram antes, até duraram um pouco, o modelo nazista e fascista, né, principalmente o nazista, que vai desaparecer mais rápido, né? Bom, todas essas discussões chegam no Brasil de uma forma diferente, porque a gente é um país completamente descolado desse eixo central. Mas tem uma produção econômica, uma prática econômica bastante interessante, que é o que eu quero discutir agora com você. Tá? No quadro, eu trago uma breve história econômica do Brasil, tá? A partir de uma perspectiva que a gente chama que é do sentido da colonização. Está lá no Caio Prado Júnior, está no Fernando Novaes, está no Trato dos Viventes do Alencastro, entre outras obras muito importantes da história. Tá? E o sentido da colonização, ela tem a seguinte definição: atender às necessidades do centro do capitalismo. Ou seja, quando o Brasil se torna, ele entra na economia mundial, como ele se torna um membro da economia mundial, ele entra como? Nessa formação aqui do Triângulo Atlântico. Ele entra como fornecedor de matéria-prima. Aqui está o gráfico que mostra isso. O Brasil vai produzir primeiro açúcar, depois vai balancear o açúcar com ouro e depois vai substituir por café. Esses outros aqui são todos produtos de commodity. Então ele entra numa posição subordinada na economia e vai permanecer assim. O mesmo vai acontecer com a África, mais triste ainda, porque aqui vai entrar fornecendo nesse triângulo da economia mundial, vai fornecer escravos, tá? E a Inglaterra, principalmente, mas os países europeus, produtos industrializados. Então, eles estão no centro do capitalismo e o resto é periferia, tá? Vai começar a ocorrer uma inversão da colonização, tá? Com a urbanização e a industrialização a partir de 1930. A industrialização ali no final do Império, início da República, né, que já garante um crescimento. Olha, esse gráfico aqui mostra para a gente a distribuição setorial do PIB brasileiro. Ou seja, como os 3 setores, indústria, agricultura e serviço, representa o PIB brasileiro em cada época. O serviço é sempre mais alto, né, no Brasil, o que também é um problema. Tá? Mas aqui, a indústria estava baixinha em 1910, cresceu um pouco em 1920, que é aquele boom da República ali da industrialização, e em 1930 estava estabilizado ainda. A partir ali de 40 e 50, que você repara, como é porcentagem aqui, o que você está vendo? Não quer dizer que a agricultura está simplesmente produzindo menos agricultura. Não está produzindo menos agricultura. É que a indústria cresceu demais. Tá? A indústria cresceu demais e começou a participar mais do PIB, tá? Porque aqui é porcentagem, certo? Então, cresceu a indústria mais rápido do que cresceu a agricultura e aí ela se comparou.
E um grande boom disso aqui em 1950 foi um grande representante dessa política industrial foi o Juscelino Kubitschek, com a formação de Brasília, né, que vai demandar mão de obra, que vai demandar industrialização, mas já está acontecendo desde a época do Getúlio. E quais teorias estão permeando toda essa discussão? Quem são os pensadores e as teorias que estão nessa discussão aplicadas? Eu trago no quadro para você. A teoria da dependência é uma que vai estar discutindo exatamente esse processo aí. Por que o Brasil entra como fornecedor de commodities e o que está acontecendo ali a partir da Primeira República, mais lento, mas principalmente a partir de 30, que o Brasil consegue se industrializar. O que está acontecendo? O que explica isso? Tá? Teoria da dependência está muito ligada à CEPAL, né, o Comitê Econômico para a América Latina e Caribe da ONU, tá? Primeiro, ela se funda, a teoria da dependência, se funda na noção histórico-gradualista, ou seja, ela analisa a evolução da história, a evolução histórica da estrutura capitalista. Não entende o capitalismo como algo natural, universal, que vai acontecer igual em todos os lugares, do mesmo tempo e do mesmo jeito. Naturalmente, como se fosse uma lei da história. Não. É um processo de construção que é histórico, que cada país vai entrar de um jeito nesse sistema, nessa estrutura, vai participar de uma determinada forma, que tem forças lutando aí para organizar essa estrutura. O diagnóstico do subdesenvolvimento. Por que a gente é subdesenvolvido dentro dessa teoria da independência? A inserção mundial periférica. Tá? Eu sou produtor de commodities, sempre foi e sempre vai ser. E ainda era, mesmo com aquela evolução, tá, industrial. Por isso que a gente não conseguiria avançar, segundo a teoria da dependência. Qual que é o prognóstico? O que precisa ser feito para resolver esse problema? Substituição de importação. Parar de importar produtos industrializados, tá, para permitir o quê? O desenvolvimento de mercado de consumo interno. Usar o consumo interno para fazer a indústria interna crescer e você substitui a importação. Tá? Em vez de ficar importando produtos industrializados e exportando produtos agrícolas, commodities em geral, tá? Você corta a importação de produtos industriais e faz o Brasil se industrializar e aí ele sai dessa periferia. Quem que vai se opor a isso? O pensamento liberal, que vai dizer, não, isso é um absurdo. Tá? Desde o Davi Ricardo, né? Cada um se especializa em um determinado produto que será bom para todos. Tá? Na prática, qual que é a política econômica? Porque aquilo é teoria. Na prática, qual foi a política econômica pós-1930? A gente pode dividir em duas. A cepalina, que está representada aqui pelo Celso Furtado, grande economista brasileiro, tá? Que incentiva, né, discute, propõe que o Estado, e ele faz isso, o Estado fomentando a industrialização para romper com a dependência. É o caso tanto da época do Getúlio quanto da época do JK e até depois, tá? Durante o regime civil-militar, de 64 até 86. Então, mas, ao mesmo tempo, nesse momento aqui, a gente tem o modelo keynesiano também operando, que está representado aqui pelo Delfim Neto, tá? Que foi um dos ministros do governo militar, tá? Keynesiana. Ele já não acreditava tanto nessa necessidade de substituição da importação, essa necessidade da industrialização para tirar o Brasil do subdesenvolvimento. Ele nega a problemática agrícola do centro-periferia, tá? Mas incentiva o Estado demandante. Por isso que no regime militar o Estado ainda é muito forte, demandando, construindo, produzindo, porque ele opera dentro dessa dinâmica, dessa noção keynesiana. Mas ele usa, diferente, por exemplo, do que aconteceu nos Estados Unidos, poupança externa. Ele pega dinheiro emprestado de fora. E quando quebra as crises mundiais, na década de 70 e 80, a gente entra numa espiral de crise, que é o famoso a década de 80, a década perdida, né? Então, é essa dinâmica que acontece. No quadro, eu trago para você as discussões atuais, após a redemocratização, né? Porque acaba o regime militar, a gente vai ter basicamente 3 modelos, tá, de discussão. O neoliberalismo, abertura comercial e privatização, que ocorreu muito no governo Collor, por exemplo, social-liberal,
né? Ação social, com distribuição de uma renda mínima para as pessoas mais carentes, agências reguladoras fortes e abertura comercial e privatização. Um exemplo disso é o governo do Fernando Henrique Cardoso. Tá? E o outro modelo é o social-desenvolvimentista, que recobra um pouco daquela discussão da CEPAL. Tá? É um Estado fomentando a economia com foco social também, que por exemplo, está presente no governo Lula. Tá? Então, esses são é um panorama geral do pensamento e da prática econômica que aconteceu no Brasil nesse século XX. Governos neoliberais. A discussão que eu trago nessa situação-problema é a gente pensar um pouco dos governos neoliberais, né, em comparação com os outros que tiveram, tanto no Brasil como no mundo. Tá? Então, no quadro, a pergunta é a seguinte: como foram implantadas e quais os efeitos dos governos neoliberais? Tá? Vamos ver aqui o contexto histórico da implementação do pensamento neoliberal, da privatização, de uma desregulamentação de mercado. Tá? O que vai acontecer? Depois daqueles 30 anos dourados, do modelo mais keynesiano sendo aplicado, do pós-guerra até a década de 80, vai acontecer isso aqui. Olha, o modelo vai começar a apresentar problemas. Estagnação econômica, principalmente os países centrais, né? Estados Unidos e os países europeus vão ter uma estagnação econômica, vão parar de crescer. E vai começar a acontecer inflação nesses países. Tá? Além disso, o capital financeiro ficou empossado. O que é aqui empossado? Ele parou de circular, ele parou de... ficou travado, não conseguia circular porque era muito regulamentado o mercado financeiro, você não conseguia transferir dinheiro de um país para o outro com facilidade. Tá? E aí vai crescer o discurso político que vai ajudar a implementar as políticas neoliberais de desregulamentação, e de austeridade fiscal, de privatização. Qual que é o discurso político que vai garantir essa implementação, além desses problemas práticos aqui? Tá? A defesa do indivíduo e da família, né? O individualismo cresce muito, e a defesa do trickle-down. Você vai achar isso, por exemplo, na Thatcher, desculpa, estou confundindo com uma historiadora brasileira, Margaret Thatcher, e com o Reagan nos Estados Unidos, a Thatcher na Inglaterra e o Reagan nos Estados Unidos. A defesa do indivíduo e da família e a defesa do trickle-down. O trickle-down é, na verdade, uma brincadeira da década de 50, que é a ideia de que se os ricos estão ganhando muito dinheiro, eles acabam gastando esse dinheiro e aí chove, né, goteja para toda a população. Esse discurso foi muito forte na década de 80 e ajudou a implementar as políticas neoliberais. Tá? No quadro eu trago outros pontos sobre isso, os resultados. Tá? Políticas econômicas, abertura comercial e desregulamentação, é isso que vai acontecer. A austeridade fiscal, privatização dos serviços públicos. Tá? Esses serão os resultados positivos, né? Ou melhor, as práticas que foram implementadas. Agora, os efeitos. Quais foram os efeitos que ocorreram com essas práticas? Retomada do crescimento econômico mundial, tá? A partir da década de 80. Você vai ter um crescimento. E ampliação da globalização do capital. O capital vai poder circular com muito mais fluidez, ele vai ser muito mais global e, inclusive, vai ser bom para países periféricos, porque o capital que estava empossado, por exemplo, na Inglaterra, sem render quase nada, porque não tinha o que investir lá, vai para outros países, tá? Que estavam empobrecidos e lá eles fazem dinamizar a economia também. O problema é que há os efeitos negativos desse processo. O aumento da desigualdade, tá? A legitimação de regimes totalitários, por exemplo, o Pinochet aqui na América foi legitimado por um discurso neoliberal, tá? E que é óbvio que uma coisa não precisa estar ligada com a outra, tá? Mas serviu de legitimação, se sustenta porque estava sendo neoliberal. O outro ponto aqui, persistência das crises econômicas. Mesmo com a implementação de tudo isso, continuamos tendo crises econômicas, tá? Assim como aconteceu com os outros modelos. E é aí que traz a nossa solução, a nossa discussão final, no quadro. Toda a política econômica tem relação com o seu contexto histórico. Ou seja,
ela é moldada de acordo com o conhecimento que se tem em cada época. E a resposta que se impõe, ou seja, a política econômica que vence, ela vence por causa de um embate com outras. Ela vai vencer perante uma demanda social, perante um problema social, para resolver um problema social. O resultado disso, se você considerar tudo que a gente discutiu até agora, todas as políticas, os efeitos dela, positivos e negativos, é que não existe política econômica universal que vai servir para todo mundo em toda época, tá? Os efeitos de uma política econômica não são totalmente previsíveis antes da sua aplicação. Não adianta achar que vai ter a solução e que ela vai, com certeza, levar, porque não se sabe, não se tem certeza da solução, dos efeitos, de todos os efeitos que ela vai causar. Tá? Então, ter essa dinâmica histórica, ter essa compreensão histórica das práticas econômicas e também pensar elas não só a partir da pureza da economia, do movimento econômico, mas também dos seus desdobramentos éticos e políticos, é fundamental e é uma das coisas que a história do pensamento econômico nos ensina. Interação. Eu trago essa pergunta para você no quadro. Considerando o contexto histórico atual e o debate econômico, qual política econômica tem ganhado relevância? Tá? Qual política econômica está em relevância agora, nesse nosso momento histórico mais recente, a partir ali de 2008, da grande crise? Pensa um pouquinho e eu já volto com a resposta. Voltamos. Pensou? Qual política econômica está mais relevante nos últimos tempos? Desde a crise de 2008, voltaram a ser relevantes as políticas neo-keynesianas, como alguns chamam, né? Que é a maior participação, e principalmente no momento de pandemia do Covid-19, essas políticas cresceram ainda mais. A necessidade do Estado participar da economia para manter ela funcionando, né? Práticas como quantitative easing, né? Em resumo, o que é o quantitative easing que foi aplicado em 2008 com a grande crise econômica, que só foi tão grande quanto a de 29? É você ter um juros negativo mesmo. Tá? Se o seu dinheiro ficar parado, ele vai perder valor. Então, você tem que investir na produção. Era uma forma, e os governos mundiais aumentaram demais a base monetária para que a economia continuasse girando e funcionando. Ela é, de certa forma, a política atual, uma combinação entre as ideias neoliberais, do Friedman, com as ideias do Keynes, tá? Que foi importante para o New Deal e tudo mais. No quadro, eu trago a amarração final da nossa aula, recapitulando os pontos que a gente discutiu. Tá? Primeiro, a importância da relação entre contexto histórico e pensamento econômico. Você sempre tem que avaliar uma política econômica, um pensamento econômico, um discurso econômico com o contexto histórico que está acontecendo ali. O que está acontecendo? Tá? Porque é a partir desse contexto que surge esse pensamento e é para responder aos problemas desse contexto que ele surge. A gente falou do comunismo soviético, tá? Que foi uma forma ali de responder aos problemas da União Soviética, que conseguiu fazer a União Soviética disputar com os Estados Unidos o controle mundial, mas foi bastante antiético, tá? Gerando milhares de mortes, milhares de vidas, como, por exemplo, no Holodomor. O capitalismo no século XX, tá? Ele vai ter a versão keynesiana, o keynesianismo, que vai ser o momento com maior expansão. A teoria dele, na prática, vai gerar uma grande expansão
econômica nos países centrais e também uma redução da desigualdade e estabilidade econômica, mas em um determinado momento ela vai gerar problemas, tá? De inflação, de dificuldade na dinâmica econômica. Aí nós teremos o neoliberalismo, né, que vai abrir os mercados e vai gerar uma nova movimentação na economia. Enquanto isso, no Brasil, a gente tem a discussão da teoria da dependência, que é por que nós somos um país desenvolvido, subdesenvolvido. Para muitos é por causa da nossa posição em relação ao mercado mundial, que é o que diz a teoria da dependência, certo? Então esse é um panorama geral da nossa aula de hoje, nossa última aula. Eu espero que eu tenha conseguido explicar para vocês as discussões fundamentais da história do pensamento econômico-político. Eu agradeço muito e até breve.